Beleza. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário vocês vão ver esse vídeo logo após a exibição dele em sala de aula. Aqui é o professor Robert, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar mais um tópico de gramática. Nós estamos quase terminando aí os tópicos de gramática referentes ao conteúdo programático do primeiro ano do ensino médio. Já vimos a parte de fonética e fonologia, já vimos a parte de semântica, já vimos a parte de figuras de linguagem, já vimos também funções da linguagem e teoria da comunicação. Vimos também lá no início do ano algumas regras, alguns tópicos de ortografia e também vimos um pouco de variações linguísticas. Eu vou trabalhar um tópico com vocês agora que ele é até uma espécie de pré-requisito para se trabalhar fonética e fonologia, que é a acentuação gráfica. Ok? Então a gente vai estudar agora algumas regras de acentuação, conhecer os acentos existentes na nossa língua, né? E aprender um pouquinho também sobre o novo acordo ortográfico aí que está vigente desde 2016 e que alterou a acentuação de algumas palavras. Então vamos começar. Primeiramente, o que é importante a gente saber? A sílaba tônica na língua portuguesa, na escrita, ela vai ser indicada por meio dos chamados acentos gráficos. Então eu vou colocar aqui sílaba tônica. E o que é importante a gente saber da sílaba tônica? Né? Que vocês já aprenderam isso nos estudos de fonética e fonologia. A sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com mais força, certo? Na escrita, eu vou indicá-la através de alguns acentos. Eu tenho dois acentos gráficos que marcam a sílaba tônica na língua portuguesa. O acento agudo e o acento circunflexo, famoso chapeuzinho. O acento agudo, ele marca a tonicidade aberta das vogais. Vocês lembram que só as vogais soam, né? Quando eu expliquei os tipos de fonemas para vocês. E a acentuação vai cair justamente nas soantes, nas vogais. Então eu tenho aí como exemplo a palavra pá, café, amável. Aqui todas elas são exemplos de soantes de vogais que têm a sílaba aberta marcada pelo acento agudo. Eu vou explicar já para vocês por que pá é acentuado, por que café também leva acento e por que amável leva acento. Ok? Do outro lado a gente vai ter aí o acento circunflexo que vai marcar o som fechado das vogais. Então eu tenho as palavras pivô, lê e cômico, certo? Até aqui alguma dúvida? Então o acento agudo ele marca os sons abertos nas vogais e o acento circunflexo ele vai marcar o som fechado. Existe um outro acento, só que esse acento ele não é usado para marcar a tonicidade, que é o tio. O tio, na verdade, para que ele serve? Ele vai nasalizar o som das vogais. Eu tenho a palavra mãe. Eu não poderia pronunciar a palavra mãe, mai,
porque o tio ele nasaliza a vogal A. Eu tenho outra palavrinha que eu posso colocar como exemplo para vocês. Depõe. Eu também não poderia falar depói, porque o tio está nasalizando aí as vogais. O tio ele vai recair sobre o A e sobre o O necessariamente. Existem duas consoantes que são também nasalizadas. Na verdade, elas não são nasalizadas. Elas encontram como barreira aí o M e o N, né? É por isso que esse som, né, ele sai mais nasalizado, né? Os sons das consoantes M e N. Existe um outro acento na língua portuguesa que também não é um acento gráfico. Na verdade, ele é mais um acento estrutural, ele é um acento sintático, que é o acento grave, que ele serve para indicar a crase. Eu tenho aqui no exemplo, só para explicar rapidamente para vocês de forma geral, o que é a crase. Vou à escola. Aqui o seguinte, a crase ela é a junção de uma preposição com um artigo. Então, para eu não usar essa estrutura na escrita que ficaria um pouco estranha, a língua me permite falar dessa maneira, falar e na verdade escrever vou à escola. E essa crase aí, observem aqui na verdade o acento grave, né, indicativo de crase, que indica, né, a junção aí do a preposição com a artigo. Vou à escola, ok? Beleza, galera? Vamos passar agora para as regras de acentuação gráfica que são objeto do nosso estudo. Vamos começar primeiro aí com os monossílabos. Vocês sabem que monossílabos são palavras formadas por apenas uma única sílaba, né? Então, eu vou acentuar esses monossílabos quando eles terminarem em a ou as, ou es, o ou os. É o caso aí, né, das palavras vá. Eu poderia também colocar vas, ré. Eu poderia também colocar res, porque essa regra vale não só para o número singular, mas para o número plural. Também do outro lado eu posso colocar lê. Lembrem que tanto o acento agudo quanto o acento circunflexo eles marcam a tonicidade das vogais, né? Das sílabas tônicas. Só que o acento agudo marca sons abertos e o acento circunflexo marca sons fechados. E aí, como exemplo também pro O, eu tenho só ou sós. Aqui também eu poderia falar lês, ok? Então, basicamente, essa é a regrinha dos monossílabos, né? Monossílabo, lembrando, é a palavra que possui apenas uma única sílaba. E eu vou acentuar os monossílabos quando eles terminarem em A, E, O e as variações. Eu poderia acentuar um monossílabo que termina em U ou I? Não. Então, a palavra pi não pode ser acentuada, assim também como a palavra cu não pode ser acentuada, porque por mais que elas possam ser monossilábicas, elas aí terminam em i e u. E vocês só vão acentuar os monossílabos quando terminarem em a, e ou o, seguidos ou não
de S, estando no singular ou estando no plural, ok? Algumas observações algumas observações aí quanto à regra de acentuação dos monossílabos. Eu tenho o seguinte: quando um verbo monossílabo na terceira pessoa do singular terminarem em o verbo na terceira pessoa do plural deverá ser grafado com acento circunflexo, né? Então é basicamente esse o esquema. Eu digo assim: ele vem, terceira pessoa do singular. Se eu quiser colocar na terceira pessoa do plural, para diferenciar da terceira pessoa do singular, eu vou colocar como eles vêm. Deixa eu só colocar aqui de maneira mais clara para ficar melhor de vocês visualizarem. Então eu coloco como eles vêm, e aí eu uso o acento circunflexo no plural para diferenciar do singular. Uma outra observação que é importante vocês saberem quanto aos monossílabos é que vão receber acento os monossílabos formados por ditongos orais abertos. Ditongo, vocês sabem, né, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Então, receberão acento, palavras monossílabas que sejam formadas por ditongos orais abertos, ei, el ou oi. É o caso das palavras réu, que é monossílaba, que vai receber acento porque tem um ditongo oral aberto. É o caso da palavra véu, que também vai receber acento. Eu poderia colocar réus no plural, também poderia colocar véus no plural, que continuaria com acento. É o caso da palavra mói, né, que vem do verbo moer, que aí também vai receber esse acento porque é um monossílabo terminado em oi, beleza? Vamos agora estudar as regras de acentuação das palavras oxítonas. Vocês também aprenderam comigo quando a gente estudou fonética e fonologia, que uma palavra oxítona é aquela que possui a última sílaba pronunciada com mais força. E eu vou acentuar as palavras oxítonas quando elas terminarem em A, E, O, seguidos de S, né? No caso eu vou ter a equivalência as, S, os, e também em e o plural de em, que no caso vai ser ens. E aí, para exemplificar melhor isso para vocês, eu vou colocar aqui algumas palavrinhas. Observem aí, eu tenho babá, eu tenho purê, eu tenho cipó e eu tenho armazém. Babá, observem que é uma palavra oxítona porque eu não pronuncio baba. Existe a palavra baba do verbo babar, mas aqui eu estou me referindo à pessoa que cuida de uma criança, né? Aqui é um substantivo, então o substantivo babá ele vai receber acento porque aí é uma palavra oxítona que termina em A, assim como purê termina em E, assim como cipó termina em O. Armazém também é uma palavra oxítona, a última é a mais forte e vai receber o acento devido aí ao em. Importante destacar para vocês que eu poderia colocar no plural porque a regra vale tanto para palavras no singular quanto também para palavras no plural. Então, babás, purês, cipós e armazéns, ok? Vou até colocar aqui para vocês visualizarem. Babás, purês, cipós, e aqui no caso, né, eu vou trocar
o M por NS, e aí eu formo o plural de armazém. Vamos agora estudar algumas observações com relação à regra das oxítonas. Receberão assento também as oxítonas terminadas por I ou IS, ou U ou US, quando precedidas de ditongo, ou seja, quando o ditongo vier na frente dessa sílaba, né? Dessa sílaba I ou IS ou U ou US, eu vou necessariamente precisar acentuar aí esse I e esse U. É o caso da palavra Piauí. Eu separei para vocês visualizarem melhor. Observem aí que a palavra Piauí, eu preciso acentuar esse I porque antes dele tem um ditongo. A mesma coisa vai acontecer com a palavra Teiu. Teiu. Eu também necessariamente vou precisar acentuar esse U porque antes dele existe um ditongo, beleza? Também vão receber acento gráfico as oxítonas, palavras oxítonas que terminarem em ditongos orais abertos, ei, el ou oi, certo? Vocês precisam atentar para uma coisa aqui. Esses ditongos vão aparecer novamente quando eu falar das palavras paroxítonas, porque com o novo acordo ortográfico, palavras paroxítonas que tiverem nessa sílaba, nessa penúltima sílaba, nessa paroxítona, ditongo aberto ei, oi ou el não vai ser mais acentuado, mas só que isso vai valer só para as paroxítonas, que é aquela palavra em que a sílaba ocupa a penúltima posição, a mais forte. Mas quando eu falar de oxítonas, esses ditongos ei, el e oi vão continuar sendo acentuados. É o caso aí da palavra chapéu, que continua com acento, porque o el tá na última posição, ele é oxítono. O mesmo também vai acontecer com a palavra herói, que também vai ser acentuada, porque o oi ocupa aí a última posição na sílaba. O oi, o herói no caso é uma palavra oxítona, beleza? Continuando com algumas observações quanto à acentuação das palavras oxítonas, quando na terceira pessoa do singular um verbo oxítono terminar por e, a terceira pessoa do plural, vai ser grafada por e, sem acento. Então eu digo assim: ele revê, eu revejo, tu revês, ele revê, nós revemos, vós reveis, e aí eu digo que eles reveem. Quando eu grafar no plural, como é o caso aqui, eu não vou usar mais o acento sobre a vogal E, beleza? Aqui então não vai ter essa acentuação, ok? E uma última observação quanto à acentuação dos oxítonos, das palavras oxítonas, é que quando na terceira pessoa do singular um verbo oxítono termina por em, a terceira pessoa do plural deve ser grafada com em. Eu vou desenhar para vocês para ficar melhor, mas eu quis dizer o seguinte: eu tenho assim, um verbo na terceira pessoa do singular termina em. Quando eu grafar a terceira pessoa do plural,
eu preciso colocar o acento circunflexo para diferenciar da terceira pessoa do singular, ok? Então, como exemplo, eu tenho ele mantém, eu digo assim, conjugando o verbo manter no presente. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém, nós mantemos, vós mantendes, e aí eu digo eles mantêm. Observem aí que as flexões são as mesmas, né? Tanto pro singular quanto pro plural. Mas como é que eu vou diferenciar na escrita? Através do acento circunflexo. No singular eu vou usar o acento agudo, ele mantém, e no plural eu vou usar o acento circunflexo. Um outro verbo, ele detém, eles detêm, né? Em que detém vai ter acento agudo e detém, e eles detêm, né? Vai ter acento circunflexo, ok? Ok, galera, vamos continuar com o nosso estudo sobre a acentuação gráfica das palavras. Agora vamos estudar a acentuação das palavras paroxítonas. Vocês sabem que palavras paroxítonas são aquelas que possuem a penúltima sílaba pronunciada com mais força. Existem várias regrinhas para acentuar as paroxítonas de acordo aí com a terminação dessa palavra. Eu posso acentuar uma palavra paroxítona que termina em L, como a palavra amável. Eu também vou acentuar, de acordo com a regra, palavras oxítonas que terminarem em R, como câncer. Eu ainda posso acentuar palavras que terminam em em. E esse em aí é com N, viu? Não é com M. Como a palavra pólen. Observem que o acento vai recair aí justamente na palavra oxítona, viu, gente? É aí que ele vai recair o acento. Perdão, o acento vai cair na sílaba paroxítona. No caso, amável, a penúltima sílaba é a mais forte, é paroxítona, assim como câncer, assim como pólen. Eu ainda acentuo paroxítonas que terminarem em X, como é o caso aí da palavra tórax, que terminarem em PS, como é o caso da palavra fórceps. Eu também vou acentuar paroxítonas que terminarem em EI. Deixa eu só criar uma outra coluna aqui para vocês visualizarem. EI. E aí eu vou ter a palavra pônei ou pôneis. Eu também vou acentuar palavras oxítonas que terminarem em an ou ans. E aí é o caso de imã, que é acentuado. Eu também vou acentuar oxítonas que terminarem em ão ou ãos. É o caso de órgão ou órgãos. Paroxítonas que terminarem em e aí eu vou ter médium. Deixa eu só apagar esses pontinhos aqui para não confundir vocês. E aí eu vou ter médium. E para finalizar, eu também vou acentuar as oxítonas que terminarem em uns, em on ou ons.
e em ditongos. Vou já explicar. Em uns eu vou ter álbum, álbuns no caso, mas também poderia acentuar álbum, porque ele termina em um. Em uns eu vou ter a palavra próton, mas também poderia ser prótons, elétron também, né, que são termos aí químicos. E eu também acentuo oxítonas que são antecedidas, aliás, perdão, eu também acentuo paroxítonas que também possuírem ditongo. É o caso da palavra história. Na palavra história, observem aí, ó, que eu tenho um ditongo crescente, né? Então, quando essa palavra terminar em ditongo crescente, eu vou acentuá-la, né? Porque ela é uma palavra paroxítona. Então, essas são as regrinhas das paroxítonas e agora vamos trabalhar algumas observações. Beleza, pessoal. Então, o que vocês precisam saber com relação a essas observações das palavras paroxítonas? Nós não acentuamos mais os paroxítonos formados pelos ditongos EI ou OI. Foi o que eu falei para vocês, porque quando esses ditongos formam palavras oxítonas, como é o caso de herói, anéis, chapéu, eles vão receber acento. Mas se esses ditongos formam palavras paroxítonas, eles estão na penúltima posição, pelo novo acordo não são mais acentuados. É por isso que palavras como ideia, jiboia, eu também tenho aí joia, geleia, etc. São palavras que não possuem mais o acento agudo ou circunflexo, né? Mas a maior parte eram acentos aí agudos, porque na verdade são necessariamente acentos agudos mesmo, perdão, não é circunflexo, porque como eu falei para vocês, o acento circunflexo ele marca vogais fechadas e esses ditongos são abertos, então eles não são mais acentuados, ok? Uma última observação sobre a acentuação das paroxítonas é que as vogais I e U precedidas de ditongo, ou seja, quando elas vierem depois de um ditongo, não serão mais acentuadas. Então, é o caso da palavra feiura. Feiura antigamente tinha acento. Feiura era escrita dessa maneira. Mas com o novo acordo ortográfico, eu não posso mais grafar e escrever feiura assim. Feiura hoje é escrito dessa maneira. Observem aí que na frente desse U, que é paroxítono, existe um ditongo. E aí a regra é clara, né? Não se acentuam as vogais tônicas I e U precedidas de ditongo das palavras paroxítonas. O mesmo vai acontecer também com a palavra baiuca, que antes tinha acento e agora não possui mais. Continuando com o nosso estudo sobre acentuação gráfica, acredito que essa regra seja a mais fácil de ser memorizada, porque todas as palavras paroxítonas serão acentuadas. E aí, para relembrar a memória de vocês, uma palavra proparoxítona é aquela que possui a antepenúltima sílaba pronunciada com mais força, e pela regra todas elas vão ser acentuadas. É o caso aí da palavra médico, ângulo, protótipo, etc. Todas elas vão ser acentuadas porque
quando essa sílaba tônica cair na antepenúltima sílaba, a regra diz que necessariamente essa vogal dessa sílaba vai precisar receber o acento, ok? Com relação aos hiatos, quando esse hiato for formado por e ou o, ele também não vai mais ser acentuado. Antigamente a palavra voo tinha acento, né? Agora eu não posso mais escrever voo dessa maneira. Eu vou grafar voo sem acento, assim como a palavra leem, que também não pode mais ser acentuada. Eu grafo leem dessa maneira, ok? Mais uma regrinha quanto aos hiatos, lembrando que o hiato, né, é a junção de duas vogais em sílabas separadas. Na verdade, é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Eu vou acentuar o i e o u dos hiatos que estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de s. É o caso da palavra país, em que esse i ele está seguido do s. É o caso da palavra baú. Na separação, baú fica sozinho na sílaba, por isso vai ser acentuado. Eu tenho outros exemplos, né? A palavra cair, o i fica sozinho na sílaba e por isso vai ser acentuado. A palavra balaustre, balaustre, o u está seguido de s. Agora observem para uma coisa, vocês não vão acentuar o i quando ele for seguido de nh, ainda que sozinho na sílaba. O i ou o u, na verdade, né? Eu vou ter aí a palavra rainha, a palavra rainha, a palavra bainha. Elas não vão ser acentuadas porque esse i está seguido pelo dígrafo nh e a regra diz que eu não posso acentuar esse i ou esse u seguidos de nh, ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, é importante nós observarmos o seguinte nesse estudo. Com o acordo ortográfico que foi sancionado em 2008, 2009 e passou a vigorar de vez em 2016, a letra U ela não é mais, ainda que pronunciada, não é mais empregado trema sobre essa letra U, exceto quando se tratar de uma palavra que originalmente contenha o trema, né, como é o caso de nomes próprios, né, no caso da palavra Miller, né, que eu acredito que seja de origem alemã. Miller, como Miller possui trema, o trema vai continuar. Mas nas demais palavras eu não vou mais empregar o trema. Assim também como nos grupos GU e QU, em que antes eu também acentuava, né? Eu colocava o acento agudo para marcar também essa pronúncia do U. Então, em palavras como 50, que antes tinha o trema, né? Antes tinha um trema bem aqui, agora não existe mais esse trema, certo? E também na palavra apaziguo, antes eu usava aí um acento agudo para marcar esse U e agora pelo novo acordo não é mais necessário, ok? E o último tópico da aula de hoje vai ser o acento diferencial, que continuou, né? Existiam vários acentos diferenciais na língua portuguesa antes do acordo ortográfico. Lembrando que eu trouxe para vocês aqui as regras de acentuação do acordo ortográfico. Existem regras específicas para palavras com hífen, né? Para hifenização das palavras, que eu não trouxe aqui, que também ocorreram várias mudanças. Aqui são regras para acentuação gráfica. Então, os únicos acentos que permaneceram para diferenciar, né, algumas palavras
foi entre pôde, para diferenciar de pode. Pôde está na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, né? O pretérito perfeito são ações que ocorrem no passado e foram concluídas. Eu digo, eu pude, tu pôdes, ele pôde. Então, esse pôde, faltou colocar o acento bem aqui, me perdoem. Então, esse pôde aqui continua com acento para diferenciar aí de pode, né? Também continua o acento de por. Eu vou logo colocar aqui também tem, que está na mesma cor, para diferenciar aí de por e tem. E aí o que acontece aqui? A palavra por com acento circunflexo é verbo e a palavra por sem acento circunflexo é uma preposição. Eu digo assim no exemplo: isso é para você pôr, para você colocar em cima da mesa. Um outro exemplo: era para seu irmão ir por aquele caminho. Esse por aquele caminho, esse por aí é uma preposição. E aí eu já expliquei para vocês até anteriormente, né, que o tem, faltou colocar aqui o acento, me perdoem, deixa eu colocar, aliás, não é preciso colocar, o acento recai aqui no verbo, ok? Então, eu já expliquei essa parte bem aqui do tem. Na verdade, faltou colocar... Opa, tá tudo certo, gente, estou confuso. Perdoe-me novamente. Então, eu já expliquei isso aqui anteriormente, né? Quando eu falei para vocês aí dos monossílabos e das oxítonas, né? Que eu vou acentuar no singular e no plural. No caso aqui, quando o verbo ter estiver na terceira pessoa do plural do presente, eu vou ter que acentuar. Quando estiver no singular, eu não vou ter que acentuar. Eu digo assim: eu tenho, tu tens, ele tem. Então, ó, esse ele tem não vai ser acentuado. Eu falo também: nós temos, vós tendes, eles têm. Esse tem aí vai ser acentuado. E uma última observação agora, definitivamente, para acabar com a nossa aula, vai ser aí da palavra forma, que eu posso grafar dessa maneira, ó. Forma, eu posso, se eu quiser, colocar o acento, ou a gramática deixa, né, eu escrever também dessa maneira. Embora exista, né, a flexão do verbo formar, né, que é forma, eu digo eu formo, tu formas, ele forma. Só que se vocês quiserem grafar a forma dessa maneira, a gramática deixa vocês grafarem. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, eu estou aí na sala para tirar as dúvidas de vocês. Vamos partir agora para as atividades e até a próxima aula, ok? Valeu!